Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. A saúde no Brasil é o tema do programa de hoje. Essa foi uma das principais reivindicações dos jovens e trabalhadores que foram às ruas nos recentes protestos populares ocorridos no país. A falta de médicos, a precariedade dos hospitais e outros problemas estruturais ameaçam a saúde pública brasileira e levantam uma pergunta: o que fazer para alterar esse quadro? E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto é Gilberto Reis, médico sanitarista e professor do curso de medicina da PUC Minas na área de saúde coletiva. Olá, professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom dia, Denilson, e bom dia aos telespectadores do Extra Classe. Certo. Professor, dentro desse debate sobre a saúde no Brasil, qual é o peso do item investimento? Porque há quem diga, quem defenda que esse não seria um fator preponderante, digamos, tão necessário quanto outros. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Olha, o investimento com certeza é um fator determinante da qualidade da atenção à saúde em qualquer país do mundo. Se nós compararmos os gastos com saúde que são realizados no Brasil com diversos outros países, a gente vai ver que nós estamos muito aquém do necessário para oferecer aquilo que a população precisa e que tem direito pela Constituição Federal. Então, por exemplo, a média mundial de gastos de governos com a saúde é em torno de 11,7% do PIB. No Brasil, isso não chega a 7%. Outro aspecto importante do financiamento é que o gasto per capita no Brasil, ele também é muito baixo em termos de comparação, gasto em dólares, né, por habitante, por ano, ele é muito baixo comparando com diversos países, inclusive países vizinhos nossos da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile. Um outro aspecto também interessante é que esse gasto, quando você analisa o gasto global com a saúde no país, você vai verificar que no Brasil, apesar de nós termos um sistema público universal, o gasto governamental é minoritário comparando com outros países. Por exemplo, na Grã-Bretanha, o gasto do governo com saúde é de 83% do total de gasto do país. Aqui no Brasil é 46%. Ou seja, a população, o cidadão que banca boa parte desse... A maior parte. A maior parte do gasto com saúde no Brasil, apesar de nós termos, como eu já falei, um sistema público universal, que é o Sistema Único de Saúde, definido constitucionalmente, e que é o sistema estruturado para assegurar o direito à saúde, que está na nossa Constituição, é uma conquista da sociedade brasileira, é uma conquista civilizatória, né, que nós temos que ter muito orgulho de termos esse direito garantido e lutar para que ele se efetive. Apesar disso, né, o gasto do governo com saúde no Brasil, ele é muito baixo. Certo. Professor, e a gestão desses recursos e a gestão administrativa também? Qual é o peso que esses dois pontos, essa questão da gestão representa dentro desse debate sobre o problema da saúde no Brasil? Com certeza é um problema tão importante quanto o financiamento. Às vezes eu vejo algumas falas, né, alguns discursos baseados em meias-verdades, que é o seguinte: olha, o problema da saúde no Brasil é que é mal administrada. Pois é. Isso é uma meia-verdade. O problema é que falta recurso. E o pouco recurso que tem também é mal administrado. Então, nós precisamos enfrentar essas duas questões. A gente vê, por exemplo, eu trabalho com saúde pública há 30 anos, já trabalhei em diversos municípios, e vejo que essa área de gestão do SUS, ela é muito negligenciada. Só muito recentemente, alguns órgãos governamentais, algumas áreas, desenvolveram carreiras na área de gestão. Os cargos de gerente de unidades de saúde, por exemplo, normalmente são por indicação política, indicação de vereadores, indicação de interesses locais, que não necessariamente correspondem aos interesses de fazer uma boa gestão do sistema de saúde. Então, é muito importante que toda a área de gestão, principalmente o gerenciamento das unidades e dos serviços de saúde, seja profissionalizada. Certo. Agora, professor, além dessas questões que estamos discutindo, que são a carência de recursos para o setor e problemas de ordem de gestão, quais outros pontos o senhor consideraria centrais aí dentro dessa discussão para que a saúde brasileira dê um salto de qualidade? Eu acho fundamental, assim, além desses dois aspectos,
Tem dois outros que são muito importantes nesse debate e que é preciso a sociedade brasileira, que parece que agora está despertando para um debate político mais direto, né? As manifestações de junho mostram que existe uma parcela importante da juventude interessada em participar das definições das políticas públicas no país. É importante que realmente as questões sejam colocadas de forma ampla e verdadeira. Como eu disse, há muitas meias-verdades nesses debates, nessas discussões. Sim. Então, dois aspectos fundamentais dessa discussão, no meu entendimento, é a forma em que é estruturado hoje a atenção à saúde, e isso é um problema mundial. Você tem a atenção à saúde hoje, ela está muito vinculada ao uso de grandes recursos tecnológicos. E a tecnologia ela vem também da produção do conhecimento científico. E essas duas áreas hoje, a produção do conhecimento, o desenvolvimento da tecnologia e a produção dos dispositivos tecnológicos, dos equipamentos e tudo mais, ela está muito concentrada em um grupo pequeno de grandes empresas transnacionais que dominam esse mercado e que impõem as suas regras aos governos e ao próprio setor de planos de saúde. A evolução dos reajustes dos planos de saúde, ela sempre está acima da inflação, porque a inflação na área da saúde ela é mais alta do que nas outras áreas. Isso penaliza governos, penaliza o cidadão, penaliza todos nós que consumimos os serviços de saúde. Ou seja, é um predomínio do setor privado nessas áreas que dificulta aí o avanço. Há um predomínio absoluto na produção das tecnologias, dos equipamentos que são utilizados, e há uma tendência crescente de um predomínio, de um controle cada vez maior da produção do conhecimento, o que é muito grave, porque aí a decisão, o conhecimento que o médico adquire através das pesquisas científicas, a atualização do conhecimento dele, ela em grande medida ela tem sido determinada pelos interesses dessas grandes empresas, da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, de insumos. E isso é uma questão que nós temos que enfrentar e é um problema universal e que está causando crises nos sistemas de saúde do mundo todo. A crise de financiamento do SUS ela tem esse aspecto e tem os aspectos que são locais. Qual seria o outro ponto, professor? O outro ponto é a sociedade brasileira, principalmente liderada por uma parcela da sociedade brasileira que se organizou no movimento da reforma sanitária no Brasil, que foi inspirado na reforma sanitária italiana, na reforma sanitária da Grã-Bretanha, para que nós tivéssemos um sistema público de saúde universal, de qualidade, com atendimento integral para todos. Não é? Esse plano, essa proposta, esse projeto, ele virou norma constitucional. Então, a Constituição brasileira nos garante a nós todos esse direito de termos uma atenção de saúde universal, de qualidade e de forma igualitária. Né? Só que isso ficou muito no papel. A parcela da sociedade brasileira que promoveu isso e que levou esse debate e que conquistou isso na Constituição, ela não teve força ainda para que o conjunto da sociedade brasileira assumisse que esse direito tem que ser realizado. Então, nós ficamos numa situação paradoxal, né, como a que eu apontei antes. Sim. Nós temos na Constituição a saúde como um direito, um dever do Estado, só que o Estado ele é minoritário no gasto com saúde no país. Na prática, significa então que a população precisa sair em defesa do sistema público de qualidade? Com certeza. Isso é uma decisão nossa, é minha, sua, é dos professores. Esse debate ele precisa ser feito, porque nós não temos alternativa hoje no Brasil para garantir atenção de saúde, acesso aos sistemas e serviços de saúde de qualidade, a não ser através do poder público. Certo. Eu não acredito que a solução dos planos de saúde ela seja sustentável no médio e no longo prazo, como a gente já está vendo aí muitos problemas na área, né? Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. A insatisfação dos brasileiros com o sistema de saúde no país se revelou fortemente nos protestos de junho deste ano. Mas é nas portas de hospitais e postos de saúde que os problemas se mostram com mais clareza. As pessoas que dependem do SUS sofrem com a precariedade do sistema e cobram soluções. O SUS não resolve meu caso. Eu trabalhei, hoje estou doente. Né, que eles falam que a gente trabalha para mais tarde ter um plano de saúde, você recorrer ao SUS para quê? Olha como é que eu estou hoje. Você quer que eles arrumam aí, que eles não atendem a gente? O menino tá aí, ó. Se tiver de morrer, ele morre.
As reclamações são diversas, muita espera para o atendimento, burocracia e demora em marcar consultas, falta informação e humanização. Você vai no pronto atendimento, não tem como você está sendo atendido, está faltando papel higiênico, está faltando de um a tudo. Nas cidades do interior, os casos são ainda mais graves. Não é só em Santa Luzia que a saúde passa por dificuldades. Garantir atendimento de qualidade para todos os brasileiros é um desafio para os governantes. Na teoria, o Sistema Único de Saúde seria a solução, mas na prática a situação é bem diferente. A maior dificuldade que nós temos tido é a questão da presença do médico, né? A equipe às vezes se constitui, mas os médicos ficam migrando de um município para outro, muitas vezes em função do salário, em função também de condições de trabalho, e isso não cria uma consolidação. A carência de equipamentos e estrutura não são os únicos problemas. A falta de médicos em muitas regiões do país é um fator agravante. Para melhorar esta situação, o Ministério da Saúde lançou o programa Mais Médicos. Na primeira etapa foram oferecidas 15.460 vagas para 3.511 municípios, mas apenas 1.753 profissionais se inscreveram, o que irá atender a 626 cidades, números insuficientes para solucionar a carência de médicos. Com isso, o governo federal firmou uma parceria com a Universidade de Medicina de Cuba e vai trazer 4.000 médicos especialistas daquele país para atuar no interior. Ele é voltado para conseguir preencher os vazios assistenciais que estão necessitando de médicos. Mas de forma nenhuma podemos falar que médicos vão resolver os problemas de saúde sem a participação do enfermeiro, né, do assistente social, sem a participação do fisioterapeuta, dos outros profissionais de saúde. A relação é uma equipe para cada 3.500 a 4.000 habitantes, né? Essa distribuição que está definida o parâmetro pelo Ministério da Saúde. E o que nós temos é, como eu falei para você, tido dificuldade no interior do país, né, principalmente na região norte, na região nordeste, mas também temos dificuldades em regiões metropolitanas como Belo Horizonte. De acordo com o Ministério da Saúde, outras iniciativas estão em andamento para melhorar o quadro da saúde. Das 38.000 unidades de atendimento básico, os chamados postos de saúde, 26.000 passam por reformas e ampliações. A ideia também é ampliar as equipes de saúde da família. Os polos regionais, que têm uma maior concentração populacional, eles têm que oferecer os exames necessários. Então, o que não tiver naquela cidadezinha tem que ser oferecido no polo, para que o profissional possa, de fato, ter uma resolutividade. Mas o Ministério está preocupado com isso, né? Ele não está olhando só um lado, só uma perna do sistema, né? Ele está tanto investindo na questão de trazer os médicos e os profissionais, como também na reestruturação física das unidades, né, e nos projetos de compra de equipamentos para que, de fato, haja as condições de trabalho necessárias ao atendimento. A população espera ansiosa pela chegada dos médicos e o cumprimento das promessas de melhorias em muitas cidades brasileiras. Agora, professor, nós vimos aí na reportagem que a presidente Dilma, em resposta às manifestações, anunciou o programa Mais Médicos, que prevê, entre outras coisas, a contratação de médicos estrangeiros para atuar aqui no Brasil e ampliação do tempo de formação dos estudantes de medicina. Qual é a opinião do senhor a respeito desse programa que tem gerado tanta polêmica? Eu penso que tanto o governo quanto as entidades médicas têm que abrir um diálogo honesto, um diálogo não só entre governo e entidades médicas, mas principalmente entre os dois e a sociedade. Sim. Porque a sociedade é a principal interessada nisso. E muitas vezes a posição de um e de outro fica parecendo para a sociedade, a minha percepção e de várias outras pessoas, como se fosse um debate que está travado em torno de interesses localizados, né? Então o governo lança um programa, segundo as entidades médicas, com interesses eleitorais. Já as entidades médicas estariam defendendo apenas interesses corporativos e deixando de lado a função social da medicina. Então eu penso que é necessário que esse debate seja honesto, seja aberto, não seja feito em cima de meias verdades. Eu penso que isso é que é o importante agora, isso que nós temos que fazer. Evidentemente, há falta de médicos no país.
E isso não pode ser negado porque os números mostram isso. Agora, além do problema da carência, da falta, aliás, de profissionais médicos, é um problema de distribuição também, né? Os médicos estariam concentrados mais nas regiões sul e sudeste do país, né? O Conselho Federal de Medicina publicou uma pesquisa recentemente que mostra que existe, então, uma concentração de médicos nas regiões mais ricas do país, especialmente no sudeste e no sul do país, e dentro das próprias regiões mais ricas, uma concentração, como nós vemos aqui em Belo Horizonte, nos bairros também mais ricos, na região centro-sul, onde se concentram os hospitais, as clínicas, os serviços privados de saúde e onde tem a maior concentração de serviços e profissionais de saúde. Além dessa concentração do ponto de vista que caminha par e passo com a estrutura econômica, ou seja, se o nosso país bate recordes de desigualdade, né, ele está sempre entre os mais desiguais do mundo, essa desigualdade social e econômica ela vai se refletir também na distribuição dos médicos. Sim. Então você não resolve uma coisa separada da outra. Evidentemente que você também não pode pedir àquelas pessoas que moram lá na periferia das grandes cidades, que moram nos sertões, nos interiores, na Amazônia, que esperem um dia que a riqueza seja distribuída para que ela tenha uma assistência pré-natal adequada, porque vai durar 9 meses a gravidez, ela não pode esperar alguns anos para ter essa assistência. Você não pode dizer a um pai que espere que haja uma melhor resolução do problema da distribuição de médicos no país para que o filho dele não morra com uma infecção intestinal ou que um idoso morra com uma doença evitável. Então, essa questão da distribuição dos médicos, ela é grave no Brasil, ela precisa ser enfrentada de forma honesta por todos os envolvidos e a sociedade tem que participar disso. E existe uma outra concentração perversa também, é que os planos de saúde, eles dispõem de maior número de médicos em relação à população usuária do que o SUS. E mesmo nos planos de saúde, a gente sabe, recentemente teve uma manifestação na Praça da Liberdade de mulheres, mães de classe média, reivindicando mais pediatras dos planos de saúde para atender os seus filhos. Sim. Ora, como é que não falta médico, então? É difícil de sustentar esse discurso baseado em todas as evidências. Certo. Agora, professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, por quais motivos até hoje esses problemas, essas mudanças não foram enfrentadas, digamos, com mais firmeza? Falta de vontade política da classe dos parlamentares, enfim, dos governos, o lobby dos setores econômicos, enfim, qual é a avaliação que o senhor faz a respeito disso? Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós brasileiros. A classe política tem suas responsabilidades, a sociedade civil tem suas responsabilidades, as entidades sindicais, as entidades que representam as categorias profissionais têm suas responsabilidades nisso. Ou seja, nós precisamos de avançar para uma situação de construção na sociedade brasileira de um consenso de como que nós vamos assegurar saúde para todos de qualidade. Certo. Professor Gilberto Reis, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho muito interessante que vocês tenham aberto esse debate aqui. Eu penso que é um espaço muito importante que nós temos nos meios de comunicação, o Extra Classe, que promove esses debates que são do interesse da sociedade brasileira como um todo. Certeza. Confira agora a agenda da semana. Acontece na sede do Sindicato dos Jornalistas de Minas, todas as terças-feiras até o dia 17 de setembro, o ciclo de debates Brasil de Fato, que promove a discussão sobre mídia e transformações sociais. Para participar, envie um e-mail para brasildefatomg@brasildefato.com.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.